Estádio com teto inflável que já estourou, outro que já apareceu num famoso jogo de videogame e até um que não sabe exatamente em qual cidade que ele fica. A Copa tá chegando e eu vou te apresentar todos os estádios que vão ser utilizados, incluindo algumas curiosidades incríveis sobre cada um, então vem comigo. Bom, só lembrando que a Copa vai ser em 3 países, né, e serão 16 cidades sede, sendo que a maior parte nos Estados Unidos. E a gente começa com o estreante Canadá, que nunca tinha sediado uma Copa, né, e agora vai com 2 sedes. No menor estádio dessa Copa, a cidade de Toronto vai receber jogos no BMO Field ou Toronto Stadium, e vocês vão perceber que durante esse vídeo inteiro vai aparecer 2 nomes, tá? Isso porque alguns estádios têm naming rights, o nome ali de um patrocinador, de um investidor, só que a FIFA se recusa a usar esses nomes patrocinados e usa um nome genérico no lugar. Pra vocês saberem direitinho, a gente vai colocar sempre os 2 aqui no vídeo, fechou? O BMO Field tem capacidade para 45 mil torcedores e é um dos poucos que de fato foi construído para ser um estádio de futebol, sendo a casa do Toronto FC da MLS. O outro estádio canadense fica na cidade de Vancouver e é conhecido como BC Place, ou pra FIFA o BC Place Vancouver durante a Copa, né? Aí você se pergunta, pô, BC Place, a FIFA deixou passar então um naming rights ali, não teve problema nesse? É porque na verdade BC não é um patrocinador, não é um banco, né? É BC de British Columbia, que é a província do Canadá onde justamente fica Vancouver. Quem cuida desse estádio é tecnicamente uma empresa do estado, do governo, e por não ser uma empresa privada, acho que a FIFA não se importou, mas meio que é a única exceção deles na Copa inteira, tá? O BC Place tem capacidade para 54 mil pessoas e é a casa do Vancouver Whitecaps da MLS, e aqui já tem um dos pontos altos desse vídeo, tá? Antigamente, esse estádio tinha um teto inflável, que era muito incrível, inclusive, tu via assim por dentro e parecia meio que um circo futurista, uma coisa bem esquisita, mas maneira assim, sabe? O teto era como se fosse um balão gigante que inflava ou desinflava conforme a necessidade. Isso até 2007, quando uma tempestade de neve criou um rasgo gigantesco ali no teto e eles perceberam então que era um negócio meio perigoso, ainda mais num lugar que neva muito como em Vancouver, e aí resolveram trocar por um teto retrátil mesmo, que aparentemente é um dos maiores do mundo nesse quesito. Agora a gente sai do frio do Canadá pro calor do México, trocando aí a terra do hóquei no gelo por um estádio que certamente tem muita tradição futebolística. A gente tá falando do Estádio Azteca, ou Mexico City Stadium durante a Copa, né? Que fica lá na cidade do México e é a casa do Clube América do México, comportando incríveis 83 mil pessoas. E aqui fica outra curiosidade também, que Estádio Azteca meio que é o nome antigo dele. Atualmente, de forma oficial, ele é o Estádio Banorte por conta do patrocinador. O Azteca é o nome antigo que meio que ficou assim como se fosse um apelido, entendeu? Diferente da maior parte dos estádios aqui da lista, ele é um estádio que já viu Copa do Mundo, porque o México não sediou uma, mas sim 2 Copas, né? Eles vão ser inclusive o primeiro país a sediar 3 Copas do Mundo. E o mesmo vale para o próprio Estádio Azteca, que foi sede, por exemplo, da final da Copa de 70, quando o Brasil do Esquadrão se torna tricampeão mundial. Foi lá. E na Copa de 86, aquela Copa do Maradona, a Argentina ganha da Alemanha na final também nesse estádio aí. E já que a gente falou de Maradona, um dos jogos mais épicos da história das Copas, quando a Argentina pega a Inglaterra nas quartas, e a gente tem o gol de mão do Maradona e aquele gol também que ele dribla metade da Inglaterra inteirinha, também foi lá. Então só por esses 3 jogos aí já torna o Estádio Azteca lendário pro futebol. E ele não vai sediar a final, infelizmente, mas pelo menos será o palco aí do jogo de abertura dessa Copa. No estado de Jalisco, perto de Guadalajara, fica o Estádio Akron, ou Guadalajara Stadium, que é a casa do Chivas e comporta 48 mil espectadores. Ele é mais novinho e foi construído em 2010 num formato para parecer um vulcão ali, né? Sendo inaugurado curiosamente com um amistoso entre Chivas e Manchester United, que teve gol do Chicharito Hernández. E naquele mesmo ano de 2010 ele acabou sendo palco da final da Libertadores, vencida pelo Internacional de Porto Alegre para cima do próprio Chivas. O Inter que venceu essa Liberta e depois foi pro Mundial, mas aí isso aí não precisa comentar o que aconteceu não. E para fechar o México, em Monterrey fica o estádio BBVA, ou BBVA em espanhol, né? Ou Monterrey Stadium para FIFA na Copa, que também é um estádio novinho, inaugurado em 2015, sendo a casa, claro, do Monterrey e comportando mais ou menos ali 53.500 pessoas. Ele é bem imponente visto de fora assim, né? E recebeu o apelido de Gigante de Aço. Realmente parece ali que a qualquer momento ele vai levantar e virar um Transformer, né? E se tu botar lado a lado com o novo Bernabéu, parece que são primos pelo menos. Agora, o detalhe mais legal do Gigante de Aço é que dentro dele você pode ver uma vista linda do Cerro de la Silla, umas montanhas ali que deixam o cenário muito bonito mesmo, né? Agora a gente pula das paisagens naturais do México para
os estádios mais tecnológicos lá dos Estados Unidos, continuando no lado latino da coisa lá em Miami, no Hard Rock Stadium ou Miami Stadium. Ele tem capacidade para 65 mil torcedores e é a casa dos Miami Dolphins do futebol americano lá. Então não é o estádio do Inter Miami do Messi, tá? Que joga em outro lugar. Mas isso não significa que o Lionel não conheça bem essa arena, porque foi lá a final da Copa América de 2024 que ele venceu com a Argentina pra cima da Colômbia. E aparentemente esse estádio foi construído de maneira cruel, tá? Os caras pensaram num layout ali que fizesse o time da casa, os Dolphins, ficarem na sombra de boa, enquanto os visitantes ficam tomando sol na cara num calor insuportável. Pode isso, cara, eu achei meio maquiavélico, tá? Agora, vocês vão lembrar das reclamações dessa Copa América de 2024 em relação aos gramados, né? Diga a vocês se talvez essa dimensão do campo é a justa ou não. Muitos jogadores falaram que eles eram apertados, os gramados eram pequenos e realmente eram. Eles seguiam basicamente a menor metragem que a FIFA permitia. Porém, aparentemente todos eles passaram por reformas para se adequar, manter a mesma dimensão dos gramados normais aí e não gerar confusão e reclamações dessa vez, com alguns estádios até substituindo seus gramados sintéticos por grama natural. Então, na teoria, ninguém vai ter muito o que reclamar desses estádios da Copa do Mundo, tá? Na prática, a gente vai ver. Também com 65 mil torcedores tem o Gillette Stadium, que na Copa se chamará Boston Stadium e como você já deve ter imaginado, fica na cidade de fica em Foxborough. Só que essa cidade aí fica meio que na grande Boston, digamos assim, tá? A 45 quilômetros de Boston. Então meio que faz sentido a FIFA chamar de Boston Stadium. Eu não sei dizer, né? Não sou especialista em geografia dos Estados Unidos, mas não é o último estádio dessa lista aqui que vai ter um pouco de confusão assim com o nome de cidade, tá? O Gillette Stadium é a casa do New England Patriots da NFL e do New England Revolution da MLS, com o recorde de público do estádio sendo justamente uma derrota desse time aí pro Inter Miami do Messi, e a maior parte dos jogos por lá são realmente ou da MLS ou da seleção estadunidense. E aqui eu aproveito para falar de um ponto meio triste dessa Copa do Mundo nos Estados Unidos, que é o seguinte: eles já sediaram a Copa lá em 94, né? O Brasil foi campeão naquela edição, só que nenhum dos estádios lá daquela Copa vai se repetir nessa Copa aqui. Então, pro nosso azar, o Rose Bowl, por exemplo, que foi o lendário estádio onde o Roberto Baggio isolou aquele penal pro Brasil gritar "é tetra", não vai estar em 2026. Mas mesmo sem o Rose Bowl, o estádio da Califórnia continua fazendo parte da Copa com o SoFi Stadium em Los Angeles, um estádio grandão para 70 mil pessoas, casa tanto dos Los Angeles Rams quanto dos Chargers da NFL, e que é marcado por esse telão gigante formando um círculo no meio ali, né? Esse estádio não tem muita tradição futebolística, porém tem uma conexão com o futebol europeu, que é o seguinte: tanto o estádio quanto o time também, os Rams, pertencem à família Kroenke, que também é dona do Arsenal. E a torcida do Rams aparentemente odeia eles, porque o time era da cidade de St. Louis e justamente foi realocado para Los Angeles quando eles construíram o SoFi Stadium. Essa é uma bizarrice que acontece direto aí na NFL, na NBA, mas imagina acontecendo no futebol, né? Alguém vai lá, compra o Arsenal e resolve que a nova sede do clube é em Manchester agora. É basicamente isso, né? O Grêmio Barueri fazendo escola. E o estado da Califórnia tem outro estádio pesado para essa Copa do Mundo, representando a região de São Francisco, o Levi's Stadium, ou San Francisco Bay Area Stadium. Um nomezinho realmente um chuchu de falar, né? Ele é a casa do San Francisco 49ers da NFL, comporta 71 mil torcedores e também é um estádio sem tradição futebolística, apesar de ter recebido, por exemplo, um jogo do Brasil lá naquela Copa América de 2024. Apesar de ficar justo lá no Vale do Silício, né, grande centro tecnológico americano aí, e por que não do mundo, ele aparentemente é todo focado na sustentabilidade, usando água reciclada para irrigar o gramado, por exemplo, e inclusive com uma hortinha no teto do estádio, bem interessante, tá? Agora, o oposto disso é ter um negócio tecnológico tão grande que já chegou a atrapalhar um jogo. Isso ocorreu lá no AT&T Stadium, ou por ser lá na região, o Dallas Stadium. Ele que é gigantesco, tá? Já recebeu mais de 100 mil pessoas aí, e na Copa é o maior estádio com capacidade na competição para 94 mil torcedores, sendo a casa dos Dallas Cowboys na NFL e também apelidado de Jerry's World, por conta do dono do time, né? O Jerry Jones, que aparentemente gastou aí todo o dinheiro que ele tinha para construir o estádio mais maneiro que ele poderia fazer. E justamente o telão desse estádio é tão gigantesco que tá lá pendurado, mas quase encosta no chão, né?
O que pode ser um pouquinho de exagero, mas nem tanto, porque já aconteceu dos caras estarem jogando futebol americano, o cidadão lá chutar a bola e a bola bater no telão e eles terem que repetir a jogada. Falando em tecnologia, em Atlanta fica o Mercedes-Benz Stadium, ou Atlanta Stadium, casa do Atlanta Falcons da NFL e do Atlanta United da MLS. Ele recebe 75 mil pessoas e provavelmente é um dos estádios mais futuristas da Copa inteira. Por fora ele é todo estilizado e por dentro o teto abre e fecha como se fosse uma câmera fotográfica, sabe? São 8 gigantescas pétalas de aço que giram ao mesmo tempo, formando um círculo no centro do estádio ali, logo em cima de uma tela bem grande também que faz a circunferência ali, né? Já em Kansas, a gente tem o Arrowhead Stadium, ou Kansas City Stadium, que comporta 73 mil torcedores e é a casa do Kansas City Chiefs da NFL, e que tem uma curiosidade bem interessante, né? Em 2014, a torcida dos Chiefs registrou no Arrowhead um grito de 142 decibéis e entrou pro livro dos recordes como o estádio mais barulhento do mundo. Pra você ter noção, esse é basicamente o nível de barulho produzido pela turbina de um avião decolando. E apesar de não ser histórico pro futebol, quem quiser conhecer o Arrowhead, que vá logo, porque o time vai construir um novo estádio e tem grandes chances de em 2031 ele ser demolido. No estádio do Texas fica o NRG Stadium, ou Houston Stadium, com capacidade para 72 mil pessoas e normalmente sendo a casa do Houston Texans da NFL. Foi lá, inclusive, que a Lady Gaga pulou do telhado igual uma aranha em uma apresentação num Super Bowl. E, inclusive, ele é mais um desses que tem um teto retrátil, né, que abre e fecha conforme a necessidade, o que é bom porque a gente sabe que condições climáticas são um problema nos Estados Unidos, como a gente viu no Mundial de Clubes, com partida sendo interrompida por raios, e o NRG Stadium também já foi vítima de furacões, que é algo bem comum na região. Então é um lugarzinho bem bom para ter futebol, né? Mas se no Texas é complicado, é sempre sol na Filadélfia. E é na Filadélfia que fica o Lincoln Financial Field, ou Philadelphia Stadium, casa dos Philadelphia Eagles da NFL. O estádio comporta cerca de 69 mil pessoas, com um detalhe de que o layout dele, se tu olhar por cima assim, tem as arquibancadas meio que fazendo uma abertura, né? Que é para ser parecido com as asas de uma águia. É um estádio com um design interessante, mas a torcida dos caras mostrou que nem sempre é só sol lá, né? Porque o estádio antigo que tinha lá, basicamente tinha uma prisão dentro do estádio pra prender torcedores arruaceiros, tá? Diz a lenda que nos dias de jogo tinha até um juiz preparadinho lá, e eu não tô falando de um árbitro de campo, não, de um juiz de tribunal mesmo, tá? Preparado pra julgar você, caso você jogasse um, sei lá, um copo de cerveja na cabeça do Rice na hora de cobrar o escanteio. E vamos pro penúltimo estádio da Copa, que é simplesmente palco de um jogo de videogame. O Lumen Field, ou Seattle Stadium, é a casa do Seattle Seahawks da NFL, dos Sounders da MLS, e além de abrigar 69 mil torcedores, também abriga os Wolves, a facção do jogo The Last of Us Parte 2, com esse estádio aparecendo não só no jogo, mas também na série de TV, tá? Apesar de usar um nome diferente lá e tá completamente diferente, né? Aquele cenário pós-apocalíptico, os caras literalmente plantando no gramado do estádio, aquela coisa toda. E se a gente falou que a torcida dos Chiefs já bateu o recorde de som, aqui o pessoal dos Seahawks criou outro fenômeno natural com mini terremotos já sendo registrados no Lumen Field, de tanto que a torcida faz balançar. É mais um dos estádios que foi palco de partida no Super Mundial de Clubes, né? E esse recebeu um baita elogio do Luiz Henrique na época. Están bien, pero el balón bota como se fuera um conejo. Supostamente eles corrigiram esses erros aí pra Copa do Mundo, mas vamos ver, né? E só faltou falar então do palco da estreia do Brasil na Copa contra Marrocos, que vai ser o MetLife Stadium, que tem capacidade para mais de 82 mil pessoas e é casa do New York Giants e dos Jets na NFL, e que será o palco da grande final da Copa do Mundo 2026. Aí tu pensa, se é casa do New York Giants, quer dizer que fica em Nova York esse estádio, né? Na verdade não, ele fica em Nova Jersey, que é um local que fica meio que na grande Nova York, digamos assim. O que pode parecer meio confuso, mas até a FIFA se confundiu e ficou em cima do muro, porque durante a Copa eles vão chamar esse estádio de New York, New Jersey Stadium. Esse estádio também já recebeu a final do Super Mundial de Clubes, tá? Quando o Chelsea meteu aquele 3-0 pra cima do Paris. Esses são todos os estádios que vão receber as 48 seleções, mas pra saber mais sobre a Copa do Mundo, a gente contou nesse vídeo aqui a história completa das Copas do Mundo, desde a primeira até os dias atuais. Vale muito a pena você assistir para chegar na Copa super bem informado.